A paz do Senhor, meus amados irmãos e irmãs em Cristo, que a graça e a presença de Deus estejam com você neste momento. Hoje, quero convidar você a mergulhar comigo em uma das histórias mais impactantes de toda a Bíblia, a história de Judas Iscariotes, o discípulo que caminhou com Jesus, viu milagres, ouviu as palavras de vida eterna, mas escolheu trair o Mestre. Uma história que nos faz refletir sobre fidelidade, arrependimento e as consequências de nossas escolhas espirituais. Prepare o seu coração, porque o que vamos ver aqui é uma lição profunda sobre o amor de Cristo e o perigo da ganância e do endurecimento do coração. Judas Iscariotes era um dos 12 discípulos escolhidos por Jesus. Seu nome aparece nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, sempre acompanhado de uma sombra, a sombra da traição. Ele era o responsável pela bolsa de dinheiro do grupo, o tesoureiro dos discípulos, um homem aparentemente confiável, que caminhava lado a lado com o Filho de Deus. Mas dentro dele havia algo que nem todos viam. O Evangelho de João revela que Judas roubava da bolsa e que seu coração estava dividido entre servir a Deus e servir ao dinheiro. E essa divisão foi o início da sua queda. Chegamos então ao ponto mais sombrio dessa história. Em Mateus 26, 14 e 16, Judas vai até os principais sacerdotes e faz a pergunta que mudaria tudo. Que me dareis e eu vô-lo entregarei? Eles lhe pagam 30 moedas de prata, e desde aquele momento, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. 30 moedas, o preço de um escravo. Foi por esse valor que ele vendeu o Salvador do mundo. Na noite da última ceia, Jesus, com o coração entristecido, revelou aos discípulos que um deles o trairia. Enquanto todos perguntavam, "Sou eu, Senhor?", Judas também perguntou, mas com hipocrisia nos lábios, "Porventura sou eu, Rabi?" E Jesus respondeu, "Tu o disseste." Mesmo assim, Jesus o chama de amigo no momento do beijo da traição. Imagine o peso dessa palavra, amigo. Até o fim, o Mestre ofereceu misericórdia. No jardim do Getsêmani, a noite era silenciosa e densa. Judas se aproxima com uma multidão armada de espadas e paus. Ele dá um beijo em Jesus, o sinal combinado, e Jesus lhe diz, "Amigo, a que vieste?" Naquele instante, o destino de Judas estava selado. O Filho de Deus seria levado, julgado e crucificado. E Judas, agora com as 30 moedas nas mãos, se vê mergulhado em um abismo de culpa. Mateus 27, 3, 5 descreve o desespero de Judas. Então Judas, o que o traíra, vendo que Jesus fora condenado, arrependeu-se e devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos. Mas aqueles homens frios responderam, "Que nos importa? Isso é contigo." Judas, atormentado pela culpa, lança as moedas no templo e sai. O texto diz que ele se enforcou. Contudo, no livro de Atos 1, 18, 20, a narrativa ganha tons ainda mais sombrios. Caindo de cabeça, arrebentou-se pelo meio e todas as suas entranhas se derramaram. Um fim horrível. O homem que caminhou com Jesus, que viu milagres, terminou sozinho, sem paz, destruído pela própria culpa. O campo comprado com o dinheiro da traição ficou conhecido como Aceldama, o campo de sangue. A história de Judas não é apenas uma tragédia antiga, ela é um alerta para nós hoje. Porque Judas não nasceu traidor, ele se tornou um. Cada escolha que fez, cada vez que cedeu à cobiça, o afastou mais da presença de Cristo. Ele teve todas as oportunidades para se arrepender verdadeiramente, mas buscou a redenção no remorso e não na fé. E há uma diferença enorme entre remorso e arrependimento. Remorso é sentir culpa. Arrependimento é mudar de direção. Jesus sabia da traição, mas ainda assim o chamou de amigo, mostrando que a misericórdia de Deus está disponível até o último instante. Querido irmão, querida irmã, a história de Judas
nos mostra que o amor de Cristo é tão grande que mesmo o traidor foi alvo de compaixão, mas também nos alerta que as decisões erradas podem ter consequências eternas. Não deixe que a ganância, o orgulho ou a culpa te afastem do perdão de Deus. Hoje é tempo de reconciliação. Hoje é tempo de voltar para o Senhor. Senhor Jesus, livra-nos da traição, da fraqueza e do engano. Que o Teu Espírito Santo reine em nossos corações e nos mantenha fiéis até o fim. Amém. Que o Senhor te abençoe grandemente. Fique na paz de Cristo.